Olá a todos e a todas, espero que todos estejam bem. Meu nome é Aline, eu sou editora da área de Ciências Humanas da Vozes e vou falar um pouquinho hoje sobre o que pode ser feito para que o seu original tenha mais chances de ser publicado como livro. Eu vou começar um pouquinho com uma parte um pouquinho mais teórica e depois passo para as dicas mais concretas e mais práticas de como preparar o seu texto. Então, começando o primeiro ponto, acho que um dos que são mais cruciais para que o seu projeto tenha êxito é procurar uma editora que tenha o perfil editorial do seu texto. Então, quais são as editoras que publicam na sua área? Que tipo de obras essas editoras publicam? Uma editora que já está há anos no mercado, ela tem uma linha editorial. Isso pro editor é fundamental, assim. Ele tem bastante clareza do que ele publica, para quem ele publica e quem ele publica. Não adianta tentar convencê-lo de algo diferente disso. Até porque se o seu livro é publicado por uma editora que não tem um contato direto com o público para o qual você está preparando a sua obra, ela está fadada ao fracasso. Você não vai ter o seu livro exposto para aquele público, não vai ter uma divulgação feita para aquele público. Então, o ideal é buscar uma editora que publique na sua área de atuação e que seja forte na sua área de atuação, para que você tenha essa exposição, essa acessibilidade para o seu público. O público é o segundo ponto mais importante nesse caso. Para quem você está escrevendo o seu texto? Isso é de sua importância. Você precisa pensar o texto tanto da forma da linguagem, da estrutura, da proposta, pensar sempre levando em consideração o público final. A editora é meio nesse caso. Então, na hora de construir o seu projeto, pense no público para o qual ele se destina. E aí o diálogo entre o público e a editora que tem o contato com esse público fica mais fácil de você fazer com que ele aconteça no final das contas. Então, os três primeiros pontos acho que seriam esses três. O primeiro, a editora, que tem a linha editorial do que você está preparando, o público para o qual você está escrevendo e a adequação às necessidades desse público. O quarto seria entender um pouquinho nesse perfil de textos o que tem no mercado. Você, como pesquisador da área, como especialista no assunto, sabe quais são as obras fundamentais para aquele público, para aquela temática. Algumas áreas possuem uma abertura maior a novas obras. Outras são um pouco mais fechadas naqueles referenciais de anos, né? Então, quais são as obras com as quais você vai dialogar? Qual o diferencial do seu texto com relação àqueles? Isso para a editora também é bastante importante. Se você puder dizer, olha, eu tô nessa linha que já tem esses livros publicados, mas a minha obra tem um diferencial, eu trago mais para a atualidade, eu trago mais para o dia a dia, eu trago mais para a prática, eu trago mais para a teoria, eu trago mais para uma reflexão mais filosófica e tal. Essa clareza também ajuda bastante na hora de pensar o seu projeto, na hora de construir o seu texto e, ao final, na hora de apresentá-lo para uma editora. Isso é um diferencial bastante interessante e essa clareza, por exemplo, quando você prepara um manual de introdução, uma disciplina de educação e pedagogia, por exemplo, que tipo de temáticas esse manual precisa passar? Tem algumas linhas que você não pode mudar completamente ou passar por cima, né? A gente já teve alguns casos assim, porque no universo acadêmico, normalmente, aquele texto que é bastante batido, que passa por temáticas já conhecidas, ele não é tão valorizado, né? O interessante é que você especifique muito o objeto de estudo e traga algo realmente nunca pensado. No universo editorial, isso não é uma necessidade. Então, por exemplo, um manual, por mais que você tenha ali todas as escolas daquele pensamento, toda a contextualização, e isso já foi bastante
trabalhado em outras obras, não é um problema passar por isso de novo. O leitor, às vezes, é um leitor iniciante e está começando naquela linha, naquele momento, né? Ele precisa ter todo esse universo trazido de novo para ele. Então, isso eu estou falando para um perfil de obra específico, de introdução, por exemplo. Então, acho que ter esse entendimento do que o leitor precisa é um primeiro ponto que vai fazer a diferença na construção do projeto e na apresentação dele para uma editora. Agora, passando para a parte mais prática, né? Quais são os cuidados que um autor precisa ter? E aí eu vou trazer também alguns cuidados que o autor não precisa ter. O primeiro é com relação à autoria. Isso também parece bastante óbvio, mas nem sempre é. É muito fácil hoje detectar plágio. Então, o autor precisa deixar claro quando a citação não é dele, quando o texto não é dele, e, em alguns casos, se a citação for muito grande, poemas inteiros, trechos de obras, ou obras que são citadas dezenas de vezes ao longo de um texto, em que o texto praticamente é apoiado num outro autor, quem estiver preparando esse texto precisa pedir autorização do detentor daquele direito, daquele texto. Não é uma coisa muito difícil, não é complexo, basta uma autorização simples que diga que aquela pessoa está autorizada a fazer a citação daquele trecho, daquela obra, então, daquela imagem. Em alguns casos isso também demanda autorização, e é o autor quem busca essas autorizações. Então, se você quiser já adiantar um pouquinho esse processo, conforme for escrevendo o seu texto, já pede para quem é detentor das obras que você está citando com bastante frequência, para te dar autorização de uso desse texto ou dessa imagem. O ponto seguinte é a adequação da linguagem. Esse ponto também parece bastante batido, mas eu preciso passar por ele, porque é imprescindível que o autor tenha cuidado de adequar a linguagem e a estrutura da obra para o público para o qual ele se destina. Então, às vezes, eu uso de novo o exemplo da obra introdutória. Você precisa ter uma linguagem mais acessível em obras que são para um público que não tem conhecimento prévio daquele assunto. Você precisa explicar, por mais óbvio que pareça, você precisa explicar termos, precisa evitar alguns termos. Então, da mesma forma que o professor prepara a sua aula considerando o aluno e o conhecimento prévio daquele aluno para o qual ele está lecionando, ele precisa também pensar o leitor e adequar a linguagem a esse leitor. Um outro ponto também que se refere à adequação são as teses e dissertações. Hoje, muitos autores fazem a autopublicação das suas teses, porque são temáticas muito específicas para um público muito pequeno, e isso funciona bastante bem. Só que quando o autor, ele tenta fazer com que a tese dele, ele entende que aquela tese tem uma possibilidade de um público mais amplo e que poderia virar livro, ele precisa fazer também a adequação desse trabalho acadêmico para que ele tenha cara de livro. Então, quais são os critérios? Tirar as marcas mais acadêmicas, né? Notas enormes, notas que ocupam meia página, e cada página são cansativas, né? Pensar um livro inteiro assim não vai funcionar. Então, tirar um pouquinho disso, trabalhar o texto a fim de que ele seja mais fluido e dialogue melhor com o leitor, são pontos que, mesmo que depois a editora te peça para fazer outras modificações, essas são fundamentais. E é ideal que o texto já chegue com isso para a editora. Já muda bastante a forma de análise daquele texto. Porque o editor, quando recebe uma obra que ainda é tese, ele sabe que o trabalho vai precisar ser feito e nem sempre ele tem clareza de que o autor vai conseguir, vai ter ferramentas de fazer essa modificação. Então, se você puder já trabalhar no texto para que ele tenha um pouco mais de cara de livro,
mesmo que depois demande outras alterações, já é bastante interessante. O próximo ponto de cuidados, e é um ponto muito comum hoje, é com relação às obras coletivas. Nós recebemos muitas obras coletivas, porque é muito fácil, acho que, juntar textos de vários autores e mandar para a editora e ter isso publicado. Agora, nem sempre essas obras são boas como livros, né? Por que eu estou dizendo isso? O leitor, quando ele vai pegar um texto desse, por mais que ele tenha uma temática interessante, quando ele vai olhar o escopo da obra, ele percebe que são textos que apontam para várias direções, não tem o menor diálogo interno. Isso é bastante ruim quando você pensa em livros. Então, o que eu sugiro com relação às obras coletivas? Que se tenha um entendimento coletivo antes, para que o texto seja preparado de uma forma mais orgânica, para que, por exemplo, são pequenas coisas que fazem com que o livro já tenha uma cara um pouquinho com mais uniformidade. Por exemplo, se é uma obra que vai partir sempre de uma contextualização e cada autor vai trabalhar uma temática específica, de repente um capítulo introdutório que já contextualize e diga que cada autor já vai partir daquela contextualização para trabalhar a sua temática específica, já garante para o leitor um entendimento de que houve um ponto de partida comum. É bem cansativo você pegar uma obra que a cada capítulo você tem novamente a explicação daquela temática. A gente não precisa disso, né? Quando você tem uma explicação inicial geral, depois os capítulos vão acontecendo de forma mais natural. Isso já é um ponto interessante. Outro ponto interessante é assim, todos os capítulos vão ter introdução. Então define-se isso. Todos eles precisam de uma explicação inicial, mas aí todos têm isso. O que a gente vê hoje é que não tem muita organização, então cada autor fala de um jeito, cada autor tem uma estrutura, e isso faz com que o leitor desconsidere um pouco esse tipo de texto, né? O que a gente vê nesses casos é que, infelizmente, muitos capítulos viram xerox, e o livro é abandonado e em 2, 3 anos está fora de catálogo. Então, se você está preparando um texto para que ele seja de fato um livro que vá ficar no catálogo da editora por um bom período, que tenha várias edições e tal, tenta pensar, mesmo que ele seja coletivo, que ele tenha essa organicidade interna. O organizador da obra ou os autores, né, podem ter essa conversa prévia de forma que tenha uma linha condutora ao longo de todos os capítulos. E aí o leitor sente isso claramente, né? Quando ouve essa conversa e os textos estão dialogando entre si. Isso faz com que a obra tenha, sem dúvida, mais chances de ser publicada e mais chances de continuar por muito tempo no catálogo. Agora, eu queria trazer um pouquinho, que é o lado do alívio, né? Que cuidados o autor não precisa ter. Muitos perguntam isso. Então eu preciso registrar o meu texto? Não, não precisa. Isso não precisa fazer, você não precisa catalogar o seu texto, não precisa dar a ele uma ficha catalográfica. Se quiser fazer, não tem problema nenhum, não é um impedimento posterior. Mas é um trabalho que você não precisa ter, as editoras em geral têm, e se não tiverem, se for uma editora que não trabalha dessa forma, ela vai te dar a orientação de como fazer. No geral, você não precisa se preocupar com isso. Outra coisa que você não precisa se preocupar é com relação à diagramação e revisão final. Pelo menos as editoras maiores, elas têm esse trabalho, são elas que fazem a diagramação. Então, você não precisa se preocupar em que formato você vai entregar esse texto. Você precisa ter o cuidado de que ele esteja bem preparado, né? Do ponto de vista da linguagem, da estrutura, ter um sumário que tenha uma estrutura interna bem clara. Essa preocupação é do autor. Agora, qual o tamanho da página, qual tipo de fonte vai ser usado, isso é uma preocupação da editora, você não precisa se preocupar com isso. Também não precisa se preocupar com a revisão final. É lógico que você precisa ter uma linguagem apropriada, né? Precisa estar uma linguagem cuidada.
mas erros de ortografia, essa solução a editora que dá. O seu texto final normalmente vai ser trabalhado, vai ser revisado para que ele chegue ao mercado da forma mais correta possível. A terceira preocupação que você não precisa ter com relação à capa. No geral, as editoras aceitam alguma sugestão com relação à capa, mas são elas que preparam as capas. Então você também não precisa se preocupar. Eu já vi em alguns casos a pessoa pagar um capista para preparar a capa e depois isso não vai ser usado. Então não precisa se preocupar com isso. Se tiver interesse em participar do processo, algumas editoras permitem que o autor participe um pouco do projeto gráfico, que faça sugestões de uma coisa ou de outra, mas no geral o autor precisa se preocupar com a produção do conteúdo. Toda essa parte gráfica é de responsabilidade das editoras. Agora, então vamos olhar para o lado da editora, né? Eu estava falando até agora de como o autor prepara esse trabalho, então eu vou falar um pouquinho de como as editoras recebem um texto. O primeiro ponto, né, além de ser um bom livro, né, quando a editora recebe um texto, ela identifica então, bom, esse trabalho aqui é um trabalho bastante cuidado, primeiro ponto, tem a ver com a nossa linha editorial, então essa é a primeira análise, né, se aquele projeto tem o perfil das publicações daquela editora, foi o que eu falei lá no início. Então, do ponto de vista da editora, quando ela recebe, ela já logo pensa no catálogo dela se aquele texto faz sentido dentro do seu catálogo. Se é um público com o qual ela tem contato. E também, se sim, né, qual o tamanho desse público. Então, as editoras têm perfis de obras de tiragens iniciais diferentes. Então, algumas editoras só consideram a publicação se ela considerar que tem um público acima de 10 mil exemplares. Outras consideram públicos menores. Então a editora vai fazer essa análise, né? Bom, esse livro está dentro da minha linha editorial e eu imagino que um público que tenha demanda por esse assunto seja desse tamanho e que uma tiragem inicial seja acolhida em um período de 2, 3 anos, vamos dizer, né? Então ela vai fazer essa mensuração, né, de tamanho do público e quanto ela tem possibilidade de diálogo com ele. O terceiro critério, então, é a de adequação do conteúdo. Bom, beleza, esse livro está dentro da minha linha de atuação, eu tenho um público que está interessado nele, mas como é que está o conteúdo? Ele está de acordo com o que esse público precisa? Se ele tiver de acordo com o que o público, o que o editor considera que o público precisa naquela linha de abordagem, ele vai adiante, né? E aí eu queria trazer aqui um ponto que eu não sei se é comum em outras editoras, se você fazer isso com outras editoras você vai conseguir ter êxito logo, mas que a Vozes tem feito nos últimos anos e tem tido bastante sucesso com relação à preparação das obras, né? Nós antes só recebíamos textos já prontos, então o autor fazia o texto de forma inteiramente independente e depois de ter o texto pronto ele submetia a avaliação. Atualmente nós temos a possibilidade de análise de projetos. Então, você não necessariamente precisa ter o texto pronto, mas pode fazer um esboço do que você está pensando em publicar, sumário, a descrição do seu projeto, o tempo de execução, qual o tamanho que ele vai ter, e a gente faz a análise de projeto. Não sei se outras editoras também trabalham nessa linha, mas vale de repente a pena, se você está pensando em construir alguma coisa, mas quer ter garantia de que ela vai ser publicada depois, vale a pena entrar em contato com a editora para a qual você está imaginando o seu projeto e submeter uma primeira avaliação ainda sem o texto. É um ponto da nossa parte bastante interessante no sentido do que eu estava falando antes, da adequação do conteúdo. Porque quando você está com o texto totalmente pronto, é mais difícil fazer algumas alterações pontuais.
é mais difícil você mexer na estrutura do texto. Então, quando a gente tem a submissão de um projeto, é mais fácil de construir com o autor essa adequação estrutural. Então, existe essa modalidade, né, de avaliação. Então, essa é a forma de avaliação. E várias formas, o diálogo nesse processo é o fundamental na construção do texto. O que não adianta fazer nesse caso? E isso, assim, é muito, muito comum. Não adianta perguntar para a editora o que ela está buscando. Com exceção de autores com os quais ela já trabalha há muito tempo, que tem muita clareza do trabalho daquele autor, a editora não vai encomendar um texto seu, sabe, como primeiro projeto. É muito arriscado para os editores fazer isso, então isso normalmente não é feito. É mais fácil você pensar possibilidades do que pedir para a editora te mandar uma encomenda de um texto, sabe, como primeiro projeto. Isso acho que é um ponto bastante comum, porque na ansiedade de querer preparar alguma coisa que a editora vá aprovar, o autor se coloca nessa posição, né? Do que vocês precisam? E isso não funciona desse jeito, pelo menos. É mais fácil você, como eu disse antes, pensar um projeto e submeter o projeto ainda sem ter sido preparado, do que pedir que a editora te desenhe algum novo projeto. Agora, então, como funciona, né? O editor fez toda aquela análise que eu já falei, de público, de adequação e tal. É ele que define? Isso varia muito de editora para editora. Então, vale a pena, mais uma vez, buscar a informação de como isso funciona na editora para a qual você está submetendo o seu texto. Na Vozes, o editor ele faz essa primeira triagem de perfil, público e adequação do conteúdo, faz também uma análise de obras que são publicadas pela Vozes e por outras editoras naquela mesma linha, então para a gente ter clareza de mercado interno e externo, prepara um parecer a partir disso e submete à avaliação de um conselho editorial. É o conselho quem define. Então, o editor é responsável pela triagem e quem define é o conselho editorial. Em outras editoras eu sei que funciona de forma diferente, e aí eu te indico a buscar informação na editora que você está procurando, mas no sentido de tentar entender como funciona o processo dela e adequar o seu texto ao que normalmente eles trabalham. Então, o processo hoje, como nós entendemos, é assim, ele vai além do texto, né, o que às vezes frustra muito alguns autores, porque hoje não é uma questão só textual, né, é uma questão mais ampla, né, de texto, de público, de diálogo com aquele público, do quanto o autor é capaz de se comunicar com o público para o qual ele direciona, né, o seu trabalho. Então, eu vejo em alguns casos o autor faz uma obra voltada para um nicho, uma obra que é para a bolha dele, né? E gostaria que todo mundo lesse, mas não funciona assim. A gente não consegue convencer o público a ler. O público também tem bastante clareza do que gosta, do que busca, do que... Hoje são muitas obras nas diversas áreas, são muitas obras disponíveis. Então, o autor que não tiver clareza de para quem ele está preparando o texto dele, vai ficar um pouco perdido ao longo desse processo. Então, eu volto a dizer, a clareza sobre o que você está preparando é fundamental, assim, para apresentar para uma editora e para fazer com que o seu livro funcione. Porque esse é o último ponto que eu queria trazer, assim, não pensa o livro para ser publicado, porque a publicação é meio, sabe? Então, pensa o livro para depois de publicado. Como vai ser a história desse livro? Quem vai ser beneficiado por ele? Quem vai ler o meu livro? Onde ele vai estar publicado? Em que tipo de livraria ele vai estar exposto? Que tipo de evento eu vou fazer com o meu livro? Que tipo de público eu tenho que divulgar? Para que tipo de público eu tenho que divulgar o meu livro? Essa parte pós-publicação é tão importante quanto a parte de preparação do texto,
porque é a parte que faz com que o seu livro seja de fato conhecido, de fato ele faça diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que pensar a editora e a publicação como meio faz com que, até com que o livro que você escreva tenha mais chances de ser aprovado por uma editora, você ter clareza do trabalho que você vai fazer com aquele livro. Não pense a publicação como um fim. Isso eu acho que antes de começar a escrever é um diferencial de qualquer autor. E aí, por fim, só para trazer um pouco como ilustração, quase como curiosidade e entendimento maior do processo, beleza, o meu livro foi aprovado. Pensei, o público, conversei com a editora aprovou, ele vai ser publicado. O livro aprovado, quais são depois os procedimentos, né? Então, o passo seguinte, o livro vai ser contratado pela editora, depois ele vai ser efetivamente produzido, né? Então as editoras têm, cada uma a partir dos seus critérios, tem um calendário de publicações. Existem meses específicos para cada temática, para cada área, para cada tipo de obra. Então as editoras têm um entendimento sobre isso e trabalham os textos no sentido de que eles estejam prontos para aquele período que a editora considera que seja mais interessante de publicação. Então, no geral, entre a aprovação e a publicação, a gente tem ali em torno de 6 meses em que a editora faz esse projeto de publicação, coloca o livro na programação e trabalha com as fases de revisão, diagramação e criação de capa para que o livro tenha então um projeto gráfico também pronto. Essas são as etapas pelas quais o livro passa e depois ele é impresso e colocado no mercado. E aí é toda uma outra logística que varia também de editora para editora, de como as editoras fazem essa distribuição, né? Quais são os canais de venda daquela editora e tal. Até isso, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, vale a pena olhar na hora de escolher a sua editora, que tipos de canais ela trabalha, com que tipos de livrarias ela trabalha, e o entendimento de que a editora muitas vezes não decide se o seu livro vai estar exposto na vitrine ou não. Isso é uma questão relacionada mais à livraria. Então, acho que também esse tipo de clareza com relação à divulgação de cada editora, isso pode ser conversado com a editora no momento de apresentação da obra, né? As expectativas que você tem com relação ao livro pós-publicação. Isso também é bastante interessante para quem tem um envolvimento maior com o mercado editorial, pelo menos é de grande interesse da nossa parte. Bom, acho que eu trouxe aqui os principais critérios, as principais formas de apresentação do texto, de critérios que as editoras levam em consideração. Espero ter contribuído com vocês e torço para que todos tenham bons livros, boas publicações e continuem aí trazendo um material muito interessante para o seu público. Um abraço a todos e até mais.